Olá, aqui é a Guta do canal Cogumelo, e hoje vou falar sobre tipos de flores e seu cultivo para mantê-las bonitas. Antes de começar, já deixe sua curtida para nos ajudar, e se ainda não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim o YouTube entende que nosso conteúdo é relevante para você. Jacinto. O jacinto é uma flor popular e elegante que é cultivada como planta de jardim ou em vasos dentro de casa. Aqui estão algumas dicas para cultivar jacintos com sucesso. Solo. Os jacintos preferem um solo fértil e bem drenado. Adicione composto ou adubo orgânico ao solo antes de plantar. 2. Luz. Os jacintos preferem sol pleno ou sombra parcial. Mantenha-os longe da luz direta do sol durante o verão. 3. Rega. Regue os jacintos regularmente para mantê-los úmidos, mas não os mantenha encharcados. 4. Temperatura. Os jacintos preferem temperaturas frescas, entre 40 a 60 graus Fahrenheit, 4 a 15 graus Celsius. Mantenha-os longe de fontes de calor como radadores ou lareiras. 5. Adubação. Adube os jacintos com um fertilizante balanceado uma vez por mês durante a temporada de crescimento. Use um fertilizante líquido diluído ou granulado específico para flores. 6. Poda. Corte as flores mortas para estimular o crescimento de novas flores. Corte as folhas secas e doentes para mantê-las saudáveis. 7. Propagação. As mudas de jacinto podem ser produzidas a partir de bulbos separados ou por sementes. Plantas jovens precisam ser cultivadas em condições adequadas antes de serem transplantadas para o jardim ou para vasos. Lembre-se de sempre seguir as instruções específicas para o cultivo de jacintos de acordo com o tipo de jacinto que você tem. Certifique-se de que o solo, a luz, a rega e a adubação estejam corretos para garantir o melhor crescimento e florescimento possível. Rosa. A rosa é uma flor popular e versátil que pode ser cultivada em jardins ou em vasos. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a ter sucesso no cultivo de rosas. Escolha o local certo. Como rosas precisam de muita luz solar, então escolha um local ensolarado. Elas também precisam de boa ventilação para evitar a manifestação de doenças. 2. Preparo do solo. Escolha um solo fértil, bem drenado e rico em matéria orgânica. Adicione composto ou adubo orgânico ao solo antes de plantar. 3. Rega. Mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Deixe o solo secar um pouco entre as regas. 4. Adubação. Adube o solo com fertilizante orgânico ou químico, especialmente durante a época de florescimento. 5. Poda. Pode as rosas regularmente para estimular o crescimento de novos brotos e para mantê-las em forma. 6. Controle de pragas e doenças. Mantenha um olho atento para sinais de pragas ou doenças e trate-as imediatamente. 7. Proteção durante o inverno. Se você cultiva rosas em uma região com invernos frios. Flor de lótus. O lótus é uma planta perene que é amplamente cultivada em muitos países asiáticos, especialmente na China, Japão e Índia. É conhecida por suas flores exóticas e coloridas que florescem sobre as folhas verdes flutuantes. Além de ser uma planta ornamental, o lótus também tem valor cultural e simbólico em muitas tradições religiosas e filosóficas, como o budismo e o hinduísmo. O lótus é uma planta robusta e fácil de cultivar, mas requer algumas condições específicas para se desenvolver bem, como sol pleno, solo fértil e água limpa e profunda o suficiente para cobrir as raízes. Escolha o local certo. O lótus precisa de sol pleno para florescer, mas também pode tolerar luz parcial. É importante ter um recipiente profundo o suficiente para cobrir as raízes da planta. 2. Profundidade de água adequada. O lótus precisa de uma profundidade de água de pelo menos 30 centímetros para se desenvolver corretamente. No entanto, a profundidade ideal pode variar de acordo com o tamanho da planta e a temperatura da água. É importante verificar regularmente a profundidade da água e ajustar conforme necessário para garantir que a planta receba a quantidade adequada de água e luz. 3. Solo e fertilização. O lótus precisa de solo fértil e bem drenado. Adicione uma camada de pedra britada ou argila expandida no fundo do recipiente antes de adicionar a terra e as sementes. Adicione fertilizante à água regularmente para ajudar a planta a crescer e florescer. 4. Rega. Mantenha a água fresca e limpa, e adicione mais água conforme necessário para mantê-la na profundidade adequada. É importante evitar olhar em excesso.
pois isso pode levar a problemas de raízes encharcadas. 5. Controle de pragas e doenças. Verifique regularmente as folhas e as raízes em busca de sinais de pragas ou doenças e tome medidas para tratar rapidamente caso sejam encontrados problemas. 6. Poda. Pode ser necessário cortar as folhas velhas e danificadas para estimular o crescimento de novas folhas saudosas. 7. Invernada. Dependendo da região em que você vive, pode ser necessário proteger a planta do frio durante o inverno. Isso pode incluir a superfície da água com uma camada de lona ou proteger a planta com cobertura de neve artificial. Lembre-se de que as condições de cultivo podem variar dependendo da região e das condições climáticas. Então é sempre uma boa ideia consultar um profissional local ou um guia de jardinagem para obter informações mais específicas sobre o cultivo de lótus em sua área. Girassol. O girassol é uma planta anual que é cultivada principalmente por suas grandes e vibrantes flores amarelas. É nativa da América do Norte e amplamente cultivada em todo o mundo como planta ornamental e comercialmente como fonte de óleo. Escolha do local. Os girassóis precisam de muita luz solar direta, por isso é importante escolher um local que receba pelo menos 6 horas de sol por dia. 2. Semeadura. Você pode semear as sementes diretamente no solo ou em vasos. Se semear no solo, certifique-se de que o solo esteja quente antes de semear. 3. Irrigação. Os girassóis requerem uma boa quantidade de água, mas é importante evitar o encharcamento para evitar o apodrecimento das raízes. 4. Nutrição. Os girassóis requerem nutrientes adequados para aumentar a força e a saúde. Certifique-se de adicionar fertilizantes adequados ou apenas antes de semear ou aplicá-los regularmente durante o crescimento da planta. 5. Poda. Podar folhas e flores murchas regularmente para manter a planta em sua melhor forma e promover a produção de novas flores. 6. Colheita. Os girassóis estão prontos para serem colhidos quando as sementes estiverem totalmente desenvolvidas e as folhas começarem a secar. Colha cuidadosamente as cabeças das flores e seque-as o ano todo antes de extrair as sementes. Violeta. A violeta é uma planta de flor que é cultivada como planta de interior ou exterior. Ela é conhecida por suas flores coloridas que podem ser encontradas em uma ampla variedade de cores, incluindo rosa, azul, roxo, branco e amarelo. A violeta é uma planta fácil de cultivar, que requer pouca manutenção e pode ser cultivada tanto em vasos quanto no solo. Escolha o local adequado. As violetas preferem um local que receba sol indireto e tenha uma temperatura fresca. Também é importante garantir que o solo tenha boa drenagem. 2. Rego adequado. As violetas precisam de uma quantidade moderada de água, mas é importante evitar o excesso de água, pois isso pode causar raízes podres. 3. Fertilização. As violetas podem ser benéficas após a floração, por isso é uma boa ideia fertilizar com um fertilizante balanceado para estimular uma nova floração. 4. Poda. As violetas precisam ser podados regularmente para manter sua forma e estimular novos brotos. Seguindo estes conselhos, você pode desfrutar de herbosas flores de violetas em seu jardim durante todo o ano. Crisântemo. O crisântemo é uma flor popular para o cultivo em jardins e vasos. É uma flor de outono que pode produzir flores coloridas e brilhantes em um grande número de variedades, incluindo vermelho, amarelo, laranja, rosa, branco e roxo. Luz. O crisântemo precisa de sol pleno na maior parte do dia. 2. O solo é uma parte importante para o cultivo bem-sucedido dos crisântemos. O solo para o cultivo de crisântemos deve ser bem drenado para evitar o acúmulo de água e o apodrecimento das raízes. O crisântemo prefere solo levemente ácido a neutro. 3. Temperatura. O crisântemo cresce melhor em temperaturas entre 60 graus Fahrenheit e 70 graus Fahrenheit durante o dia e entre 50 graus Fahrenheit e 55 graus Fahrenheit durante a noite. 4. Rega. Regue o crisântemo regularmente para mantê-lo úmido, mas evite encharcamentos para evitar o apodrecimento das raízes. 5. Adubação. Adube o crisântemo com um fertilizante equilibrado durante o período de crescimento ativo. 6. Poda dos crisântemos é importante para mantê-los saudáveis e para estimular o crescimento de novos brotos. É melhor podar os crisântemos no final do verão ou no início da primavera antes do início do novo crescimento. Corte as hastes velhas e secas para estimular o crescimento de novas hastes. Deixe de 3 a 5 folhas no topo.
Orquídea. A orquídea é uma flor popular e elegante que é cultivada em todo o mundo. Aqui estão algumas dicas para cultivar orquídeas com sucesso. Luz. As orquídeas precisam de luz difusa para crescer bem. Mantenha-as longe da luz direta do sol, especialmente durante o verão. 2. Umidade. As orquídeas desejam uma umidade elevada, por isso é importante mantê-las longe de correntes de ar secas e mantê-las regularmente molhadas. 3. Solo. As orquídeas melhoradas em um suprimento específico para orquídeas ou em uma mistura de musgo e casca. 4. Temperatura. As orquídeas preferem temperaturas baixas, entre 60 a 80 graus Fahrenheit, 15 a 27 graus Celsius. 5. Adubação. Adube as orquídeas regularmente com um fertilizante específico para orquídeas ou um fertilizante diluído. 6. Poda. Corte as hastes de flores mortas após a floração para estimular o crescimento de novas hastes. Mantenha a poda dos brotos secos e doentes para mantê-los saudáveis. Margarida. As margaridas são plantas perenes populares que são cultivadas em jardins e vasos. Aqui estão algumas dicas para o cultivo de margaridas. 1. Luz. As margaridas precisam de pleno sol para crescer bem. Se elas são cultivadas em um local que recebe pouca luz solar, elas poderão se tornar espigadas e produzir poucas flores. 2. Solo. As margaridas preferem um solo bem drenado e levemente ácido. Se o solo for pesado, é recomendável adicionar horta ou composto para melhorar a drenagem. 3. Rega. Regue as margaridas regularmente, especialmente durante períodos secos. No entanto, evite encharcamentos, pois as raízes podem apodrecer. 4. Adubação. As margaridas precisam ser adubadas regularmente, especialmente durante o período de floração. Use um fertilizante líquido para flores a cada 2 semanas. 5. Poda. Corte as margaridas após a floração para mantê-las vigorosas e estimular a produção de novas flores no próximo ano. Lembre-se de seguir as instruções para o cultivo de margaridas para garantir o melhor desempenho e a máxima produção de flores. Espero que tenha gostado das dicas de cultivo de flores. Em breve teremos a segunda parte. Deixe nos comentários qual sua planta preferida. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar a sua curtida para nos ajudar.